Tá começando agora mais um vídeo aqui no canal Lanterna e hoje a gente vai falar sobre a próxima rodada do Brasileirão, que começa no sábado, e dar uma pequena desculpa, né, do porquê que a gente não teve vídeo sobre a segunda rodada da semifinal da Libertadores, que é porque a gente não conseguiu, né, se reunir para gravar por conta da guerra no Rio de Janeiro na terça-feira. O Rio quase entrando em colapso, mas pequena desculpa. É uma pequena desculpa, um pequeno disclaimer. Mas é isso. Vamos pro primeiro jogo que a gente vai comentar logo, né? Vamos ser rápidos dessa vez. E vamos falar sobre o primeiro jogo de sábado, que é Cruzeiro e Vitória. Cruzeiro que tá em terceiro, empatou na última rodada com o Palmeiras em 0x0. Um jogo morto. E o Vitória que tá em 17º dentro da zona de rebaixamento e perdeu no último jogo de 1x0 pro Corinthians, que tá mais ou menos. Essa partida é uma partida que o Cruzeiro precisa vencer, porque no empate contra o Palmeiras perdeu a chance de encostar. De vez acho que os dois vacilaram, né, nesse jogo. Tanto o Palmeiras para poder abrir os pontos com o Flamengo, quanto o Cruzeiro para poder se concentrar mais nessa busca ao título, né? Que a gente vê o Flamengo cada vez mais se distanciando do terceiro, encostando no Palmeiras, e o Palmeiras indo junto, os dois nadando a braços largos do terceiro lugar, né? Mas o Vitória ainda tem esperança de fugir, né, do rebaixamento. Eu duvido. Não, é difícil. Mas, cara, se tem uma coisa que a gente sabe é que não dá pra duvidar. Tem uns times aí que já mostraram que até a última rodada ainda é possível escapar da zona de rebaixamento. Vídeo Fluminense, que nos últimos anos tem disputado muito e muitas fugas do rebaixamento, e tem a de 2009, que é a mais famosa, né? Que eles conseguiram na última rodada tendo 0,1% de chance de continuar na Série A. Teve também o Vasco no outro ano, que a última rodada contra o Bragantino eles precisavam, porque precisavam da vitória e tal, eles tinham 1% de chance também. Realmente, não dá pra duvidar tanto, mas eu duvido, ainda assim, porque o Vitória é um time muito ruim. Eles perdem partidas muito fáceis, tá ligado? Só você ver a última partida contra o Corinthians, que o Corinthians também não jogou bem, né? Tanto é que fez 1x0 só num time que tá dentro da zona de rebaixamento. Venceu do Vitória e o Vitória não ofereceu perigo, assim, efetivo contra o Corinthians. O Corinthians é um time ruim, mas conseguiu ser menos pior do que o Vitória. E o Vitória tá na zona de rebaixamento. E eu acho que não vai sair. Eu vejo outros times que estão brigando aí contra o rebaixamento, que estão melhores nessa briga e provavelmente vão conseguir esse lugar de continuar na Série A, e o Vitória vai cair, provavelmente. São dois times que precisam vencer para poder fugir dessa zona tão ruim que os times estão tentando escapar, e o Cruzeiro para não fugir dessa luta pelo título, mas que, com todo respeito ao Vitória, o Cruzeiro tem a obrigação de vencer, porque é isso, se não vencer nessa rodada, vai ver escapar essa chance de vencer o Brasileirão, porque faltam aí 7 jogos, mais 7 rodadas apenas, e se não for agora, acho que não vai em nenhum momento. Tem uma parada também que agora essa reta final do Brasileirão vai dar confiança pros times que estão disputando outras competições, né? E o Cruzeiro é um desses, que tá aí na semifinal da Copa do Brasil, tem aí 2 partidas difíceis pra jogar, e, cara, não dá pra bobear, né? Você não pode chegar lá na frente sem confiança pra tentar conquistar um título. Só você vê aí o Vasco engrenou uma sequência de vitórias, e a gente vai falar dele ainda, e com certeza vai chegar na semifinal, se continuar mais ou menos dessa forma, muito mais confiante do que o próprio Fluminense, que tá meia bamba esse tempo todo. Seguindo agora nessa parte de cima da tabela, vamos falar sobre o próximo jogo, que é uma disputa meio que direta de posições, né? Tá um pouco embolada essa parte da tabela, que é entre Mirassol e Botafogo. O jogo que também vai acontecer no sábado, um pouco mais tarde, se eu não me engano, às 6. E o Mirassol vem, sim, de uma vitória, 2x0 sobre o Sport que é o último colocado, né, do campeonato. E o Botafogo, que empatou a última partida com o Santos, e inclusive a gente errou toda a nossa análise do último vídeo do Brasileirão, que a gente apostou muito mais no Botafogo do que no Santos, e foi um 2x2, um jogo muito movimentado, e a gente não esperava. Inclusive eu quero falar que esse é mais um jogo que, se me perguntassem no início do campeonato qual time era favorito, todo mundo ia dizer Botafogo, isso é óbvio. Mas a campanha do Mirassol mostra totalmente o contrário. Então, eu acredito que o Mirassol não que vai ter uma partida fácil, mas acredito que até por jogar em casa, vai ter uma certa, não tranquilidade, mas mais facilidade de jogar, vai estar mais à vontade. Então eu acredito que o Mirassol, que tá ali no quarto lugar, não dá pra esquecer essa campanha, que independente do que vai acontecer daqui pra frente, já é uma campanha histórica, principalmente por ser a primeira, né, do Mirassol na Série A. Uma vaga pra Libertadores. Exatamente. O primeiro ano dele jogando na Série A.
falando em 0,1%, tem aquela chancezinha ainda de encostar no título, que seria muito brabo. Eu tava até conversando com um amigo essa semana. Seria, muito, muito histórico. Dá pra comparar principalmente com a Premier League, quando o Leicester ganhou a Premier League num ano que ninguém imaginava que isso poderia ter acontecido. 2016, com aquele timaço, tinha o Kanté, tinha o Vardy, tinha uma galera muito boa naquele time. Então, eu acho que se isso acontecesse, o que seria muito da hora, iria se igualar ou até superar essa campanha aí da Premier League. Então eu acredito que sim, o Botafogo não vai conseguir vencer, pode calar minha boca, provavelmente vai, não sei. Mas eu acredito que o Mirassol vai sair vencedor desse confronto. A gente tá colocando mais fé no Botafogo, talvez pelo nome, né? Porque esse ano, a gente já falou em outros vídeos, eles estão bem, nota 6, talvez 5, né? Sim, talvez 4. Às vezes 4. Mas a gente tá botando um pouco no nome. Mas olhando o time, né? Maneira de jogar, o Mirassol esse ano tá melhor do que o Botafogo. Isso é inegável. Isso se reflete muito bem nas colocações que os dois estão ocupando no Brasileirão. Enquanto um tá em 4º lugar, né? E brigando pela parte de cima da tabela desde sempre, o Botafogo tá em 7º, empatou na última rodada com um time que tá brigando contra o rebaixamento e já esteve em 13º. Tá uma oscilação muito grande, né? E não consegue se manter na parte de cima da tabela para realmente mostrar a que veio nos últimos anos. Porque não adianta nada você ganhar duas competições importantíssimas no ano e no ano seguinte você tá nesse ostracismo federal. Só não é pior, talvez, do que a campanha do Fluminense, depois de ganhar a Libertadores, que brigou contra o rebaixamento. Porque essa é a única parte que o Botafogo não tá fazendo, brigar contra o rebaixamento. Eles conseguiram uma gordurinha, estão na parte de cima da tabela. É um time muito ruim, é um time muito questionável, é um técnico questionável, que eu coloquei um voto de confiança uns vídeos atrás, acho que ainda não é o momento de demiti-lo, né, o Ancelotti, mas ele também não tá mostrando muita coisa. Então, talvez pro ano que vem seja um planejamento um pouco melhor. Totalmente diferente. Acho que ele não fica pro ano que vem, não. Eu acho também que ele não vai ficar, mas talvez ele, com um time montado por ele, fosse um pouco melhor. Mas a gente provavelmente não vai ver esse time montado por ele, porque ele vai embora, porque esses resultados são constrangedores. E agora o Flamengo, o vice-líder do Campeonato Brasileiro, classificado para mais uma final da Libertadores, depois de ter venceu o jogo de ida e empatou agora o jogo de volta num jogo muito difícil, que o grande nome da partida foi o Rossi, vai jogar contra o Sport, um time que virtualmente rebaixado, acho que matematicamente também, né? Matematicamente, é o último colocado, tem pouquíssimos pontos, acho que ele tem 1/3 da quantidade de pontos da quantidade de partidas, se eu não me engano, acho que tá com 12 pontos em 20 rodadas, não tem como mais escapar. Então essa partida vai ser uma partida muito fácil pro Flamengo. Não, essa sim, eu não acredito que vai me surpreender. Inclusive, o Palmeiras, que a gente ainda vai falar, pega o Juventude, que eu acho que é um jogo mais difícil que o Flamengo, que vai jogar contra o Sport. Então essa disputa aí vai ser uma disputa. Essa disputa de título vai ser uma coisa muito. No detalhe, né? Que vai depender muito das rodadas em si. Porque, por exemplo, o Fluminense, que é um rival do Flamengo, joga com os dois ainda. Ainda vai ter um Fla-Flu antes do campeonato acabar. E o Fluminense também pega o Palmeiras. Então já tem muita gente dizendo aí de uma questão do Fluminense querer valorizar esse confronto com o Palmeiras para poder prejudicar o Flamengo. Título, já tem gente falando essas coisas, já tem esses burburinhos rolando. Então talvez possa depender muito mais disso, dessas questões das rodadas em si. Porque a gente tá vendo que o Flamengo e o Palmeiras estão demonstrando nessa reta final de campeonato aquele negócio, né? Que quem for campeão vai ser campeão culposamente, né? Ser campeão sem querer ser dar campeão. O título um pro outro. Porque assim, é só você olhar a última rodada. O Flamengo vem de uma derrota pro Fortaleza com 1 a menos. Assim, uma partida bizarra. E a gente botou muita fé no Flamengo, que o Flamengo ia ganhar e não ganhou. Até pelo menos do Fortaleza, né? Exatamente, o Fortaleza tá brigando contra o rebaixamento, tá muito mal. E, cara, o Flamengo não conseguiu ganhar. O Flamengo tá aí com muita confiança por conta da Libertadores, é verdade. Fez uma partida, assim, um primor contra o Racing, que ficou se defendendo com 1 a menos. E 1 gol só de vantagem por, 30 minutos de partida. A defesa foi muito bem. A Libertadores e o Brasileirão são campeonatos completamente diferentes, né? Enquanto eles ganharam na primeira partida da Libertadores, empataram nessa de maneira heróica, eles podem muito bem perder pro Sport e continuar brigando pelo campeonato. A gente não sabe o que vai acontecer com o Palmeiras, né? É só você ver a última partida. A gente falou do jogo do Cruzeiro e do Palmeiras. Eles empataram, o Flamengo tinha perdido e a vantagem aumentou de 1 para 2 pontos. Então essa partida pode ser essencial para o Flamengo pegar a liderança de novo. Eu coloco mais fé no Flamengo, é claro, porque é um time melhor, o Sport está muito mal.
Mas não dá pra falar que o Flamengo vai ganhar com toda a certeza do mundo. Eu falo. Eles perderam pro Fortaleza. Então, assim, a gente tem que dar o benefício da dúvida pros outros times. Mas eu vejo o Flamengo atendendo às expectativas, né, da maioria dos torcedores, né, do Flamengo. E as suas também. Mas eu acho talvez seja uma partida um pouco difícil, porque, cara, tem uma questão também de rivalidade, né? A gente sabe que o Sport tem uma questão com o Flamengo desde 87. É sempre uma partida muito difícil que eles fazem contra o time carioca. Então não dá pra falar, pô, eles vão entrar e vão tomar um vareio. Tudo bem, eles podem tomar um vareio, é claro. Mas eles podem brigar. Como a gente falou de Fluminense, vamos agora pra partida do Tricolor, né? Fluminense que vai pra essa volta desse mini mata-mata com o Ceará. O Fluminense jogou na quarta contra o Ceará numa partida atrasada, venceu com um gol muito polêmico em uma cobrança de falta do René, né? Mas no caso a falta que foi marcada foi polêmica, porque foi marcado um toque de mão do jogador do Ceará, sendo que não foi, né? Foi nessa região aqui do peito aqui, do tórax e tal. Mas o juiz marcou o toque de mão e o VAR foi chamado. Porém, como a gente sabe, o VAR ele não tem essa autonomia, né, de mudar lances para amarelo, ou então lances de que o jogo para, né? No caso, como foi marcada a falta, o VAR só foi para ver se a falta tinha sido dentro da área ou fora da área, porque eles seria pênalti. Eles poderiam marcar pênalti, mas eles não podem revogar uma falta, por exemplo, porque já é a decisão do juiz. Se ele quisesse tirar a falta depois de ver, ok. Mas eles não podem falar isso. E aí, com essa falta marcada, eu acredito que o juiz, ele teve muita esperança de que não fosse gol nesse lance, por isso que eu acho que ele nem se importou demais com isso. Só que, pra sorte do Fluminense e azar dele, o René fez um gol, o que é muito raro nesse time do Fluminense. Então agora... Muito raro em todos os times que o René jogou. Tem pouquíssimos gols. Então agora vai ter esse segundo jogo. Foi um jogo muito difícil, diga-se de passagem. Foi um jogo... Na verdade, o Fluminense até atacou mais e tal, mas é aquela velha cena que a gente tá falando há muito tempo. O time do Fluminense não tem ataque. O John Kennedy até é o melhor dos 3 centroavantes que tem à disposição do Zubeldia. Mas eu acho que ele tá um pouco sem ritmo, né? Sim, até porque ele ficou pouco tempo jogando, né? Exatamente. Ele veio pro Fluminense depois do Mundial, mas o Renato Gaúcho quase não usava o garoto. Ele entrava, tipo, faltando 3, 4 minutos pra acabar o jogo, quando entrava. Então agora na reta final do campeonato, botar essa pressão tão grande nele, apesar dele ser um ídolo pra muita gente, né, pelo gol da Libertadores e tal, não dá pra crucificar ele também. Porque ao mesmo tempo que ele quer ajudar o Fluminense, ele tá tentando se ajudar. Porque ele foi prejudicado pela falta de tempo de jogo, né? E aí o Fluminense vai pegar o Ceará de novo. Acredito que agora vai ser uma partida mais difícil por ser lá no Nordeste. Acho que é a partida, eu comentei em off contigo, que eu acho que é a partida que é mais igual aqui. Por todas as partidas que a gente tá comentando, eu acredito que um dos times vai ser vencedor. Essa é a única que eu não consigo cravar, porque pra mim é uma partida muito igual. Eu acho que, apesar das colocações dos dois times no campeonato, que o Fluminense está em 6º e o Ceará está em 14º, realmente, são dois times que apresentam um futebol muito parelho. É só você ver a última partida. Eles não conseguiram, eles meio que se anularam dentro de campo. O Fluminense ganhou por causa de um detalhe, como você já disse. Não tinha como esperar que aquela falta realmente entrasse. O René não é um exímio batedor de faltas. Não, e se bobear, eu acho que ele nem bateu no gol. Ele foi cruzado, só que é aquele cruzamento curvando pra direção ao gol, né? Então sim, a bola entrou. E ainda teve os dois jogadores do Ceará atrapalhando a visão do goleiro. Exatamente, o goleiro não conseguiu enxergar a bola, deixou a bola entrar. A culpa talvez nem seja do goleiro. Eu não ele chegou a desviar, né, na bola, mas... Sim, só que não tinha muito o que ele fazer ali, né? Ele não estava enxergando pra chegar no melhor forma possível na direção da trajetória da bola. Mas eu acho que talvez empate essa segunda partida entre eles, ou o Ceará vença e fique tudo igual. Fique 3 pontos para cada lado e demonstre realmente o que a gente está falando, de serem dois times com futebol muito parelho, muito igual, que anulam um ao outro e tem mais ou menos, sei lá, a mesma avaliação nossa, né? Futebol nota 7, vamos dizer assim, de novo, que nem eu falei do Botafogo. Bobear 6. E agora vamos falar do líder, né? O Palmeiras, que vai jogar contra o Juventude lá no Rio Grande do Sul e vem de um empate contra o Cruzeiro, que a gente já falou, e o Juventude perdeu do Grêmio de 3-1 na última rodada. O Juventude está aí passando por maus bocados esse ano, tinha conseguido uma certa relevância no cenário nacional nos últimos tempos, conseguindo tirar pontos de times grandes e tal, mas na última partida e nessa temporada tá se mostrando um time bem ruinzinho, bem aquém das expectativas para esse ano, que ano passado foi bem melhor, perdeu. E aí, claro que o favoritismo tá com o líder do campeonato, porque não tem como você falar de Brasileirão sem falar
que o Palmeiras, que é o maior campeão do Brasileirão, é o franco favorito a ganhar o título, né? Inclusive, eu quero só falar rapidinho da Libertadores, né? Você deu uma prévia rápida, mas já que a gente não vai conseguir gravar o vídeo da Libertadores e tal, pela confusão, eu nunca fiquei tão surpreso com uma partida como foi essa do Palmeiras e da LDU. Eu cheguei a comentar que o Palmeiras tinha que tomar cuidado por causa da altitude, mas eu não imaginei que ia ser 3-0 no primeiro tempo. Exatamente. Tipo, a LDU poderia ter ampliado isso muito mais. Poderia ter saído com 5-6 ali e ter classificado já no primeiro jogo. Não que hoje seja tão difícil assim da LDU sair classificado, porque 3-0 é um resultado muito concreto. Mas eu não imaginava que o Palmeiras ia tomar essa sacola. Deu uma impressão que se eles tiraram o pé. Porque se eles quisessem, eles tinham metido outros 3-4 gols se eles quisessem. Porque assim, o Palmeiras não encostou na bola, cara. Eles ficaram muito perdidos. A LDU fez 3-0 e depois só administrou o jogo. Ficou bem tranquila e eu acho, assim, não é querendo zicar o time do Palmeiras, mas eu acho muito, muito, muito difícil tirar esse 3-0, jogo é hoje, inclusive, mesmo jogando dentro de casa. Eu acho muito difícil. Mas também, se o Palmeiras classificar hoje, deu o título pro Palmeiras, esquece o Flamengo. É uma classificação heróica e vai chegar na final com muita moral. Assim, toda a moral do mundo. Não tem como você ter mais moral do que conseguir reverter um resultado de 3-0 numa semifinal de Libertadores. É uma coisa muito grande. Muito, muito grande. Então, o Palmeiras realmente tem essa possibilidade, ok. E se conseguir, né, passar e chegar na final e disputar uma revanche contra o Flamengo, né, provavelmente vai chegar nessa final com muito mais moral que o Flamengo, que passou sofrido, né, nas duas últimas fases, com uma classificação heróica nas quartas, por causa do goleiro. Mas, cara, você reverter um placar de 3-0 é mais heróico do que qualquer coisa. Se ganhar hoje, que a gente tá gravando na quinta-feira, chega pro jogo contra o Juventude no domingo com toda a moral do mundo. Vai botar até os reservas, o Sub-15 e vai golear o Juventude, com a moral que eles vão ter, entendeu? E agora vamos pro último jogo que a gente vai comentar, o último dos cariocas, que é o Vasco. Vasco cresceu! Eu não consigo não lembrar essa música quando a gente fala do Vasco. Todo vídeo tem uma palhaçada, cara. O Vasco ganhou na última partida de 3-0 tranquilo sobre o Bragantino. E o São Paulo, vou olhar aqui na minha colinha, tá em nono, mas também venceu a última, 2-0 em cima do Bahia. Mas vamos combinar que o momento do Vasco é muito melhor que o momento do São Paulo. É mais uma partida que o Diniz vai reencontrar um time que ele já treinou. E acho que vai ser mais um time que ele vai castigar. O Vasco que finalmente se reencontrou na temporada, apesar de ser tarde, mas cedo o suficiente para poder se manter fora da zona de rebaixamento e ter uma certa tranquilidade para terminar a temporada. Eu acredito sim no trabalho do Fernando Diniz, não só no Vasco. Eu acho ele um bom treinador. Acho que ele comete erros como todos os treinadores, mas ele está mais uma vez mostrando que ele consegue sim potencializar um elenco com jogadores que são considerados medianos, talvez até abaixo do futebol profissional do Brasil, né? Um time que ninguém esperava nada, agora tá demonstrando um futebol muito brabo, ainda não chega a ser o melhor futebol do Brasil, mas caminha alguns passinhos ali pra top 3, melhores, top né? 5, pelo menos futebol jogado, né? Sim. Assim, e aí você vai ver que algumas peças evoluíram muito durante esse ano. O Ryan, assim, principalmente. O Ryan já era uma peça muito importante do Vasco. Sim, mas a evolução dele com o Diniz é imensa. O Coutinho, enorme. Gigantesca. O Coutinho voltou a jogar bem. Coutinho voltou. O PH, o Paulo Henrique, né, o lateral, foi pra seleção de tão bem que ele tá. Então, assim, o time realmente se encontrou, tá indo muito bem na temporada. E, cara, eu acho que vai dar Vasco mesmo, porque apesar do São Paulo ter ganhado a última partida, São Paulo é um time bem mais ou menos também. Tem muitos times mais ou menos nesse campeonato, mas o São Paulo é um dos mais ou menos. Eles não são bons, eles também não são ruins, e ficam ali. Meio de tabela. Tanto é que eles estão no meio da tabela. E se você for ver, essa é uma disputa direta por colocação. Porque o São Paulo tá em nono, o Vasco tá em oitavo. Quem ganhar essa partida fica com o oitavo lugar. O Vasco talvez se aproxima mais do sétimo, que é o que eles estão querendo, né? Essa vaga na Libertadores. O Brasileirão pode ter mais 2 vagas diretas para Libertadores. Vai ter uma, né? Por causa da Copa do Brasil. Todos os times que estão envolvidos. Caso o Cruzeiro vença. Ou o Fluminense, né? Que tá ali em sexto. Ou o próprio Vasco, que tá disputando. Tá encostando ali também, tá encostando. E vai conseguir uma vaga direta se conseguir ganhar a Copa do Brasil. Então eles estão querendo essa vaga direta. Eles estão brigando nos 2 campeonatos para tentar alcançar esse objetivo. Então eu acho que vai dar Vasco.
O Vasco é um time melhor, melhorou muito durante a temporada, conseguiu escapar, assim, de longe da zona de rebaixamento, que eles chegaram a brigar ali com os times que estão ali no final da tabela para tentar fugir, né? Brigaram um tempo com o Santos, brigaram um tempo com o Vitória, mas conseguiram e agora se afastaram tanto e estão brigando pela Libertadores. No momento estão com uma vaga na Sul-Americana e tem tudo para conseguir essa vaga na Libertadores e voltar à Libertadores depois de tantos anos, né? O Vasco não joga Libertadores desde 2018, ano inclusive que o Vasco foi muito mal na Libertadores, foi eliminado cedo e depois só jogou Sul-Americana e também não jogou bem. Esse ano não jogou bem na Sul-Americana. Sobre esse jogo eu não quero cravar uma vitória do Vasco, mas eu acredito sim que o Vasco seja favorito nessa partida. E caso não vença, eu acredito muito mais em um resultado de empate do que de vitória de São Paulo. Ah, eu também. E eu acho que só vai ser um empate se o Vasco der muito mole, tá ligado? Se eles não fizerem o jogo que eles estão fazendo nos últimos jogos. O estilo de jogo que eu quero dizer. Então, eu espero muito mais uma vitória do Vasco com um empate do que uma vitória do São Paulo. Porque o São Paulo tá mal, a diretoria vem fazendo um trabalho meio questionável nos últimos anos. Tem jogadores bem questionáveis também. O Oscar agora vai ficar sem jogar o resto da temporada. Saiu a notícia que ele começou a pensar em aposentadoria, de tanto que ele se machucou depois que ele veio para São Paulo. Um jogador que não tinha histórico de lesão. Então, assim, eu acho que a questão do São Paulo chega a ser meio espiritual. Eles têm que fazer alguma coisa, porque não tem como resolver o problema do São Paulo só com futebol, porque tá difícil pra eles. Então acho que vai dar Vasco. Esse foi mais um vídeo do canal Lanterna. Muito obrigado pra quem assistiu. Não esqueça de dar like, joinhas, muitos joinhas. Ainda não chegamos em 100 inscritos. Mas eu acho que nesse vídeo chega, faltam só 4. Exato, ainda não chegamos em 100 inscritos até o momento que a gente tá gravando esse vídeo, mas já demos? Tá dando, né? Já demos, nós. Demos o caralho. Mas já foi aquele saltinho ali pros 94 inscritos. Então estamos bem pertinho de chegar ali, né? Nos nossos 100 inscritos. Então compartilha esse vídeo. Assiste nossos shorts. A gente não postou desse último vídeo por causa que a gente tá bem atarefado com esse final de período que tá chegando. Mas se a gente postar, que eu espero que sim, assiste nossos shorts, compartilhem, curtem, ajuda a dar essa divulgada aí no nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu e até o próximo.